Fala galera, beleza? Aqui é o Uramesh. Rapadura é doce, mas não é mole não. Bom pessoal, hoje eu decidi gravar esse vídeo porque durante a semana eu vou estar um pouco mais ocupado. Então eu decidi antecipá-lo para poder mandar para vocês mais informações. Vamos falar hoje sobre Justimon, Ayandromon e Rosemon. Vamos entrar aqui. Vamos lá, vamos começar pelo Justimon. Bom, ele é o Digimon que a feixe dele tem o Burning Greymon, Mega Galgomon e ele mesmo na primeira. A segunda, Biomon, então Kabuterimon, Mega Galgomon e ele mesmo. A terceira, Devimon, Mega Galgomon e Justimon. Os Digivice, Dark Flame Digivice, e a Wake dele para o anel é Archangel Ring. E a Soul dele é Courage. Agora vamos para ativa. Use armas do tipo Trovão para dar 146,4% mais 1004 de damage em um único alvo. Se o HP do inimigo for menor que 45%, aumente o bônus de damage em 20%. Bom, a gente pode ver aqui ele é focado em dar dano, por conta desse aumento de extra damage e do damage também. Porém, é condicionado por conta desse 20% de damage só ser aumentado se o inimigo tiver com 45% de vida, menos 45% de vida. Então fica um pouco desinteressante, mas não é um empecilho. Passiva: em batalha, aumente o ataque em 1300 para si mesmo. Como ele é o Digimon ataque, então fica interessante, porque ele já aumenta damage na ativa e na passiva. Mas não tem nenhum segredo. E na Ultimate, dê um passo em direção à retaguarda de um inimigo alvo com menor HP para atingir com os braços cortantes. Dá 389,2% mais 2.600 de damage e 15% de damage extra ao Digimon ofensivo. Também ativa efeito de barra extra para o mesmo tipo de Digimon. Se o HP do Digimon for menor que 45%, adiciona 20% de damage bônus. Então, novamente, há essa questão do inimigo ter menos 45% para poder atingir esse adicional. Porém, ela é um pouco menos condicionada, porque ele dá mais dano em Digimons do tipo ofensivo e também dá algum tipo de ajuda para os aliados. Como ele é um Digimon atacante, a gente pode ver que ele sempre foca em dar mais dano. E essa parte do HP do adversário tá menor que 45%, fica um pouco condicionado, mas nunca vai ser um empecilho. Vamos para a genética. Genética 2. Aumenta o ataque em 5,28% para si mesmo e recupera sua própria fúria quando matar o inimigo. Aqui temos um pequeno probleminha, que é novamente condicionado, porque para que ele recupere fúria, ele tem que derrotar o inimigo. Então fica desinteressante essa parte. Mas com a ajuda da ativa passiva Ultimate, fica um pouco mais fácil de ativar essa genética, também com as próximas genéticas. Genética 4. Causa 50% de dano extra ao inimigo com menor HP. Bom, essa parte é um pouco complicada, porque geralmente se o inimigo tem menor HP, se você tiver um time bem equilibrado, obviamente algum outro Digimon do seu time vai derrubar esse Digimon com mais facilidade, justamente por conta do HP está menor. Então ele vai aumentar isso justamente para quê? Ele devia, nessa genética 4, ter algum efeito mais interessante, tipo de controle, uma coisa que beneficiasse o time, porque se o adversário está com HP baixo, então não vai fazer muita diferença nessa genética 4. Vamos para a genética 6. Aumenta o efeito de barra para Digimons ofensivos aliados, um boost para aliados, 20% de damage extra quando o HP do inimigo for menor que 45% novamente. Ao mesmo tempo, purifica o debuff em si mesmo e recupera 200 de fúria. Bom, aqui na genética 6 tira aquela condicionalidade da genética 2,
que é ou da genética 2, geralmente é da genética 2, que aumenta a fúria quando mata o inimigo. Aqui ele ganha fúria mesmo que ele não derrote o inimigo. E também ele dá um buff pro aliado, que é interessante, Digimons ofensivos ter mais dano. E também vai purificar o debuff. Se ele tiver algum debuff de diminuir ataque, alguma coisa do tipo, vai ser purificado. Porém, eu não achei muito interessante esse Digimon por conta dele sempre focar em damage e ser condicionado. Ele deveria dar alguma coisa mais pro time, sei lá, algum efeito de controle, como eu já tinha citado. Ou dar um buff na passiva ou na ativa pros aliados, tipo, sei lá, dar um buff de crítico, ia ficar bem mais interessante. Agora vamos pro Ryan Drummond. Onde tá esse C? Aqui. Ryan Drummond. A primeira ficha dele tem que ter Metal Garurumon, ele mesmo, e Marina Gemon. A segunda, Tiger Vespamon, ele mesmo e Marsmon. A terceira, Rosemon, Lowemon, Ryan Drummond de novo, que é ele, e Slapemon. No Digivice, Steel Armor Digivice e o anel Fighter Right. A soul dele é Light. Agora vamos para ativa. Lembrando que, pessoal, que ele é um Digimon defensivo, então a gente tem um pouco de ideia do que ele vai fazer. Ativa, ataque o inimigo com antebraço para causar 151,1% mais 992 de damage ao único alvo e aumenta 20% o efeito de bloqueio para aliados na primeira fila, duração de 2 rodadas. Bom, a gente pode ver que ele é bem melhor do que o Justimon por conta disso. Ele dá um buff para o Digimons da primeira fila, que é efeito de bloqueio. Justamente ele vai ser um da primeira fila e mais 2, podendo ser um tipo skill normalmente e o tipo def, outro tipo def. Então vai ficar bem interessante esse buff dele, que é justamente uma função que o Digimon defensivo tem, que é aumentar sempre o bloqueio. Então ele acaba por ser bem útil. A passiva dele em batalha pode aumentar a taxa de reflexão em 16% para si mesmo. Bom, aqui ele foca em dar reflexão a mais para ele, o que é interessante porque como ele é um Digimon defensivo, ele com reflexão vai ficar bem mais defensivo e mais estratégico, porque quando o aliado for atacá-lo, além dele diminuir o dano que vai receber, também vai dar uma reflexão de dano para o adversário, então fica bem estratégico. Já na Ultimate, libera um poderoso raio atômico para atirar dos inimigos e causa 262,2% mais 1488 de damage em uma linha vertical. Reduz o alvo de 25% do ataque e a taxa imunológica e aumente a taxa imunológica de 25% de damage por 2 rodadas. Aqui ele fica bem versátil porque ele vai reduzir o damage, o ataque do adversário, o que vai ficar bem mais fácil para ele, e também vai aumentar a taxa de imunológica de danos, o que acaba por ficar muito mais estratégico, porque os Digimons do tipo ataque vai ficar bem mais fraco quando for atingir a sua defesa, e também quando for atingir algum aliado da linha de trás, que geralmente tem uns Digimons que atacam a linha de trás, então vai dar uma ajuda essencial. Genética 2. Aumente a taxa de reflexão para 28,98%. Novamente ele tem um foco de estar sempre aumentando a defesa do time. E eu acho isso essencial no Digimon defensivo. Então ele faz a sua função extremamente bem. Genética 4. Taxa imune de 10%, que é o acréscimo, para os aliados da primeira fila, com duração de 2 rodadas. Bom, em síntese é um bom buff. Taxa de imunidade de damage. E ele tá focando em dar um buff para os Digimons da linha da frente também, que é essencial. Então a gente pode ver que ele é um Digimon versátil, que dá buff para os Digimons tanto ofensivamente quanto defensivamente. E já na genética 6, diminui 40% de ataque e
30% de def do alvo por uma rodada, causa 25% de damage extra em Digimon tipo ataque e aumenta a taxa de bloqueio em 25% por 2 rodadas. Nessa genética 6 a gente pode ver o potencial dele com maior versatilidade, porque aqui ele não só diminui o damage, ou não só diminui o ataque do adversário, como também a defesa. Então isso facilita com que os seus Digimons ofensivos derrubem a barreira do adversário com mais facilidade. E também ele vai dar mais dano para Digimon tipo ofensivo, o que vai ficar muito interessante. Porém, a gente tem que ver que ele vai ter que atacar o Digimon ofensivo. Ele não tem um dano tão bom, apesar dele ganhar um buffs para que o dano dele fique maior. Então não vai ser a maior função dele em derrotar Digimons ofensivos. A função dele maior é em fortalecer a sua defesa e também ajudar o Digimon ofensivo do seu time a derrubar os Digimons do adversário com mais facilidade. Porém, é um Digimon que eu recomendo pro início do jogo. Bem legal mesmo. E agora vamos focar na Rosemon. Bom, as feites dela: o Argreymon, Rosemon, que é ela mesma, e o Vikemon. A segunda fate, ela mesma, Lowemon, Hyandromon, Sleepmon e Zambamon. E a terceira, Vikemon, Metalgarurumon, Rosemon e Kumamon. Ela também tem arma, que é o Torme Whip, e o Dark Flame Digivice, mais o anel, Analyst Rank. A fate dela é Dark. A fate não, a soul dela é Dark. Agora vamos para a sua ativa. Use o corte de rosas para desenhar em forma de V, causando 146,4%, mais 910 de dano ao inimigo, com 15% de chance de paralisar o inimigo com duração de uma rodada. Aqui é interessante porque o ponto principal dela aqui na ativa é o efeito de controle, de paralisia, sempre útil em times. E ela é um Digimon tipo skill, então combinou bastante com a estratégia dela. E para ajudar o time a poder derrubar esse adversário que está paralisado. A passiva: na batalha pode-se diminuir def em 1300 do Digimon tipo skill do inimigo. A gente pode ver que ela também é um tipo de Digimon que foca em destruir a estratégia do adversário em relação ao tipo skill, porque ela vai diminuir a defesa dele, o que a faz ficar bastante estratégica. Então compensa, porque além dela dar o efeito de controle, ela diminui a defesa do tipo skill, fica mais fácil para o seu time derrubá-los. E a Ultimate: usa o chicote de espinhos para derrotar um único inimigo. É de 379,2% mais 2.600 de damage no alvo único, com 36% de chance de paralisar o inimigo por uma rodada. Também diminui 15% de ataque pelo poder de habilidade de Digimon inimigo por 2 rodadas. Uma vez que a arma exclusiva é despertada, a taxa de paralisia aumentará. Bom, a gente pode ver que ela é bem versátil mesmo, porque ela pode, além da taxa de paralisação dela aumentar na Ultimate, que pode paralisar até outro adversário, ela também diminui o ataque do Digimon tipo, diminui o ataque e também se torna bastante ofensiva por conta do dano. Mas o interessante é porque se você tiver a arma dela, você vai aumentar a taxa de controle. E controle é sempre muito interessante, ainda mais para ela com Digimon tipo skill. Então, e a arma é barata, então se caso você queira usar, vai casar bem com a estratégia. Agora a genética 2. Pode-se diminuir a defesa em 5,28% para o Digimon tipo skill do inimigo. Se seu time tiver 4 tipos de alma diferentes, diminui a taxa de controle monológico do time inimigo em 12%. Bem, a gente pode ver que os primórdios da For Soul começou aqui,
dos potenciais 14. Apesar de ser condicionado, não é um empecilho, porque vamos supor, você use ela, que é tipo Dark, aí você usa um Courage, usa um Light, no caso o Ryan Drummond, que é uma boa opção. Courage, eu acho que o Metal Garurumon, e um Fire, que pode ser o próprio Wargreymon que você ganha no início do jogo. Daí você já tem 4 tipos de Soul. Agora acaba por ser bem estratégico, porque não vai ser um empecilho você ter 4 diferentes de Soul. E também vai acabar por ser estratégico por conta de diminuir a taxa de controle do adversário, ou seja, a sua taxa de controle vai estar mais alta por conta da paralisia dela, e se ela tiver arma vai aumentar mais, e também vai destruir a estratégia de controle do adversário. Então acaba que é útil. Genética 4, chance de paralisar sobe para 25%, dá ativo no caso, e dá 30% de damage adicional se o alvo for Soul Courage. Então aqui, apesar de ser condicionado, que o damage dela vai ser só para Digimon Courage, também não é um empecilho. E também a taxa de controle dela vai aumentar. Eu só achei esse ponto um pouco chato, né? Ter que aumentar o damage dela só se for um tipo Courage. Mas, enfim, não é nada que vai atrapalhar. E a genética 6, chance de paralisar sobe para 60% da Ultimate, causa 15% de damage adicional, também causa 30% de splash damage aos alvos ao redor, e todos os alvos atingidos reduzirão a velocidade de recuperação de fúria em 30% por 2 rodadas. Também diminuirão o ataque em 15% para o poder de habilidade inimiga do Digimon na fila de trás, duração de 2 rodadas. Aqui ela mostra todo o poder da sua versatilidade, porque ela vai diminuir ataque dos Digimons ali de trás, o que vai ser irritante. Também vai causar mais damage e vai diminuir a velocidade de fúria de recuperação dos aliados, então, ou dos adversários. Então ela vai ser bem chatinha mesmo, bem irritante, porque vai diminuir a taxa de controle, vai diminuir defesa, vai diminuir ataque dos adversários. Se torna bem chata mesmo para o time adversário. Então você pode usá-la, que vai ser um estrategista bem interessante para o seu time. Porém, não podemos exagerar, porque é um potencial 14. E sempre tem potencial 15 ali, ou 16 ou 17, que tem efeitos de controle bem absurdos, bem melhores. Mas para os iniciantes a gente pode ver que esses 3 Digimons não são ruins, realmente. Ryan Drummond é ótimo para dar buff em Digimon defensivo. A Rosemon é mais focado em controle, e o Jushimon é mais focado em dar damage. Desses 3 eu acho mais interessante você usar o Ryan Drummond para dar um certo de suporte para o time em questão de defesa. E caso vocês queiram usar a Rosemon também, é interessante. Com o Desforce ou da além da genética 2 não é tão difícil de liberar, mas com o passar do jogo vocês vão substituir. Então o Jushimon pra mim foi, entre os 3, o mais ruimzinho ali. Não quer dizer que ele seja ruim, mas os outros 2 acabam que se tornam bem mais interessantes e bem mais usáveis no time. É isso aí, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado para quem assistiu até o final. Quem gostou, deixa o like. Quem gostou, muito favorite. Se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. E como eu sempre digo, não conheci o outro mundo por querer.